Bem-vinda a mais uma série do podcast Liderança de Saia. Esse podcast tem o objetivo de compartilhar, transformar e trazer vários insights sobre empreendedorismo, sobre equilíbrio na sua vida pessoal e na sua vida profissional, comunicação, liderança, inteligência emocional, tanta coisa que faz parte da nossa vida, na nossa jornada diária. E que muitas vezes a gente se pergunta como é que eu equilibro tudo isso? E nada melhor do que mulheres que empreendem, que passaram por diversas situações na vida, poder contar um pouquinho da história delas para trazer insights e ajudar a gente, né? Nessa jornada fantástica que é o empreendedorismo feminino. Então, se você está aí assistindo a gente, curte o canal, comenta, pode dar sugestão de pauta, assuntos relevantes que são importantes para você e para outras pessoas. E encaminha também para outras mulheres que você entende que faz sentido receber esse conteúdo e que vai ajudar e vai transformar também a jornada delas. E hoje estou aqui com uma mulher super especial que cruzou minha vida de uma forma inesperada, mas que a gente se conectou e que eu admiro muito pela mulher, pela mãe, pela trajetória, pela história de como ela chegou no empreendedorismo. Ela tem muita coisa para ensinar, muitas dicas valiosas que muitas vezes a gente não dá atenção na nossa vida e eu vejo que ela traz isso de uma forma muito leve, mas muito importante. Hoje eu estou aqui com a Daniela Bertoldo. Dani, obrigada por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente hoje, contar a sua história, compartilhar todo o conhecimento que você adquiriu nessa jornada, né? E poder trazer tantos insights e apoiar esse movimento que é tão importante e que busca ajudar tantas outras mulheres em tantos pontos da vida delas e da nossa, porque eu falo que às vezes a gente acha que está ensinando, mas a gente está aprendendo, né? É uma troca. As pessoas se enganam quando elas acham, não, só está ensinando. Não, não. Falo que cada vez que eu converso com alguém, cada vez que a gente está num evento, eu aprendo tanta coisa, eu escuto tanta coisa legal e minha cabeça fervilha, né? Eu falo, nossa, isso, aquilo, eu não pensei nisso. E eu acho isso muito importante. Então, eu queria te agradecer por disponibilizar seu tempo, estar aqui com a gente. E eu queria que você se apresentasse para quem está te vendo pela primeira vez, que não conhece a Daniela, né? E contasse um pouco aí da sua história para a gente e a gente vai caminhando aí. Karen, eu que agradeço. Antes de começar, eu quero falar da minha gratidão, né, e do meu orgulho em poder participar desse seu podcast com você. Porque eu sempre falo, né, que assim, apesar da gente ter, né, essa afinidade como empreendedoras, como negócios, eu falo que o nosso encontro foi um encontro de almas, né? Ele estava escrito, né? Nós tínhamos que Foi por um acaso, né? Foi por um acaso, nós tínhamos que nos encontrar, né? Então, eu quero mais uma vez te agradecer e falar que é uma honra e uma responsabilidade em estar aqui falando com você e com todas que estão nos ouvindo aqui nesse podcast. Então, Obrigada. Espero corresponder à expectativa. Claro que vai, super! Então, vamos começar lá atrás. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Daniela Bertoldo. Eu sou mãe do Pedro. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu sou mãe do Pedro. Eu sou escritora, palestrante e empreendedora de alma, né? E eu falo que eu sou empreendedora de alma porque eu falo que o empreendedorismo ele está na tua alma. Seja você tendo o seu próprio negócio ou sendo CLT. Eu fui CLT por mais de 25 anos da minha vida e eu sempre fui uma intraempreendedora. Então, você que está nos assistindo, se você está com essa divisão, olha, eu sou empresário, eu sou empreendedora, eu sou uma líder CLT, esquece. Toda mulher, ela é empreendedora. Você pode não perceber, né, que você já é uma empreendedora, porque a gente fica colocando dentro das caixinhas. E não é para a gente colocar nas caixinhas, né? É uma caixinha só. Você é empreendedora porque você é uma mulher movida para ação, e você quer fazer coisas diferentes. Então, não importa se você representa o CNPJ de uma empresa, se você tem o seu CNPJ ou se você ainda não tem o seu CNPJ, mas você tem um sonho de ter. Lembre-se que você é uma empreendedora de alma. É isso. E eu falo assim, a mulher,
o fato da mulher gerar uma vida, construir uma família, e eu falo muito disso, que se a gente parar para pensar, você construir uma família, né? E você administrar uma casa é o maior projeto de empreendedorismo que existe. E eu falo muito que você tem todos os departamentos na sua casa. Você tem logística, compras, departamento pessoal, porque você tem que administrar a galera, marketing, porque você tem que vender as suas ideias, né? Para os seus filhos, para o seu marido, para sua mãe, para o seu pai, para quem quer que seja. Quando a gente quer uma coisa dentro da nossa casa, a gente tem que ir lá, né? Lutar pelos direitos, mostrar que aquela ideia é legal. Então eu falo, muitas mulheres dizem, se eu não trabalho fora, né? Esse termo, trabalho fora, né? É tão antigo. Se eu não trabalho fora, então eu não empreendo. Cara, você quer um empreendimento mais importante de que você construir uma família, de que você construir pessoinhas, né, num bom sentido, que vão ser pessoas que vão contribuir no planeta, né, com bons valores, pessoas corretas, justas. Então eu falo, gente, não tem essa de que, se eu não trabalho fora, não tem valor. Tem, gente, tem, porque já teve tantas matérias aí falando, faz a conta aí, se fosse para ter uma pessoa, né, para administrar a casa, outra, uma cozinheira, tudo isso tem valor. É que a gente acaba se habituando a tratar aquilo como algo natural, tipo, é normal. Mas, gente, é um trabalho absurdo você cuidar de uma casa, cuidar de filhos. Aí fala, né? Você é psicóloga, professora, como é que fala? Personal trainer, nutricionista, porque você tem que fazer o cidadão não comer tranqueira. Olha quanta coisa a gente é e às vezes a gente esquece de valorizar. Então a gente empreende a vida inteira. Desde o nosso nascimento, a gente está empreendendo com a nossa educação, com a nossa formação, depois a gente vai para uma outra casa, ou vai morar com alguém, ou vai morar sozinho, mas você tem toda aquela administração na vida. Então, tudo tem valor, né? Tudo, tudo. E você falou uma coisa assim que é importantíssima. Essa história de que eu não trabalho fora é tão antiga e tão atual, né? Porque a gente continua ouvindo essa frase. E é muito engraçado. E eu concordo plenamente. E aí, mais uma vez, eu trago isso para essa questão de a gente ter o hábito e de ter a necessidade de ficar nome para tudo. A gente quer colocar tudo numa caixinha, colocando nomes, né? Então, a gente acha que trabalhar em casa não tem o mesmo valor do que trabalhar fora. E, pelo contrário, tá? Tem até mais valor. Olha só, você quer ver um exemplo? Na pandemia. Gente. Na pandemia, todos nós estávamos em casa. E o que nós fizemos? Nós que trabalhamos fora, a gente tinha uma pessoa que nos ajudava a cuidar da nossa casa, que nos ajuda a cuidar da nossa casa e dos nossos filhos. Só que na pandemia, ela também teve que ir para casa. Ficar na casa dela. Ela ficou na casa dela, cuidando da casa dela, dos filhos. E o que nós fizemos? Nós ficamos dentro de casa também e nós levamos o trabalho para dentro de casa, do dia para a noite. Então, a gente, no mesmo espaço físico, a gente colocou o nosso trabalho dentro de casa, nós colocamos a pessoa que nos ajudava dentro da casa dela e a gente teve que ser dona de casa, ser mãe, lavar, passar, cozinhar, trabalhar no mesmo espaço, né, que está inserida a nossa família. E ali nunca se deu tanto valor na pessoa que cuida da nossa casa, dos nossos filhos, como naquele momento. Eu, Daniela, vou falar minha experiência. Na ocasião, a Andréia estava comigo e ela ficou comigo mais de 15 anos. E eu pensava assim, gente, se eu não dei o valor devido para a Andréia até agora, eu vou dar em dobro. Quando ela voltar, ela vai ter um aumento salarial, porque o trabalho que ela faz é um trabalho que eu não conseguiria fazer com tanta perfeição e com tanta dedicação. Então, assim, aí teve um ponto de que nós passamos a fazer um trabalho que nós não fazíamos e a valorizar muito. E se você que está me ouvindo faz esse trabalho dentro da sua casa, cuidando do seu filho e da sua família, saiba que este trabalho, ele é impagável. É impagável. Ele é impagável. Você sabe por quê? Porque se a gente for colocar quanto vale
nós não vamos conseguir mensurar este valor, porque ele é impagável. Nós não estamos falando do preço, né? Do dinheiro, do monetário. Nós estamos falando que esse valor é impagável. Então, eu acho que a mulher, ela precisa se conscientizar deste valor. Exatamente. E de saber a importância disso. É. Olha só, faça uma experiência. Fique 2 dias sem fazer o que você faz em casa. Vai viajar, vai para casa da sua mãe, de uma amiga, e deixa o seu marido com os filhos em casa. E um dia ele vai estar te ligando desesperada para você voltar. Você quer trabalho mais valorizado? Se você falta no seu trabalho, você é uma CLT, ele não vai ligar para você voltar desesperado o seu chefe, porque vai ter outra pessoa para te substituir. Mas se você fizer isso em casa, o seu marido ou o seu companheiro, ou a pessoa que estiver com você, vai te ligar desesperado, porque não vai dar conta sozinha. Você quer trabalho mais importante do que este? É verdade. E você parar para olhar, hoje, a gente às vezes está no nosso ambiente de trabalho e o que está acontecendo? Mãe. Então, assim, são muitas facetas, né? E realmente tem essa importância. E é tão profundo isso que eu vejo que a hora que a gente mesmo, como mulher, se conscientizar desse valor e que a gente não precisa entrar numa posição de querer brigar, né, com o homem no sentido de, cara, eu tenho que ser mais do que você no trabalho, eu tenho que ser mais do que... Por que não? É tão importante isso. Infelizmente, a sociedade foi caminhando num modelo onde se valorizava esse trabalho de ir para a rua, né? O modelo ali masculinizado e tal. Aí a gente passou aí por um movimento de igualdade, essa coisa toda, que eu acho que teve alguns desvios, acho que algumas coisas se confundiram e acabou por tornar isso ainda menos valorizado, né? Só se você está na rua, só isso, só aquilo. Mas não, gente, é tão importante. Você estava falando da pandemia. Teve um dia que eu tenho um episódio que eu falo, eu brinco que eu falo, cara, eu cheguei no auge da minha loucura, porque eu me vi de avental, pendurando roupa no varal, com um fone ou celular no bolso, fazendo uma reunião online. E o meu filho, na época da pandemia, tinha 3 para 4 anos. Que para ele era uma festa aquilo, não era tipo a pandemia. Nossa, meu pai e minha mãe estão o dia inteiro em casa, que legal. E eu me vi naquela situação, fazendo a reunião, então eu não podia ficar gritando, falando, e ele no quintal comigo, e ele indo para um lugar que ele não podia, e eu fazendo assim, tipo, para ele voltar, mas eu não podia ficar falando ou saindo correndo, porque eu podia desconectar. Tal. Eu falei, gente... Eu atingi o auge da loucura. Olha a pessoa de avental, fazendo reunião, chamando o filho. Falei, que loucura é essa? Falei, Aline, volta, que era a menina que me ajudava. Aline, me ajuda. Imagina, menina, 4 filhos, casa, trabalho, marido, você mesma como pessoa ficar bem nessa situação. Então, assim, é um movimento que eu acho que a grande lição foi a gente valorizar. Coisas que a gente não valorizava. A gente está falando... E pessoas. A gente está falando das pessoas, mas realmente valorizar a oportunidade de poder conversar, de poder sair, de poder se conectar, de poder aprender. Porque a gente ficou fechado, né? E a gente perdeu isso da noite para o dia. Eu me lembro que foi bem na semana do aniversário da minha filha, que hoje está com 15 anos. E foi bem na semana que ia ser o aniversário dela. E ela olhou para mim e fez assim, eu não vou ter aniversário? Eu falei, a gente marca daqui 2 meses, achando que iam ser 2 meses, né? E virou aquela loucura. Então, tanta coisa aconteceu, tanta coisa, e mostrou pra gente que tudo é importante, né? Mas aí a gente voltando ali, Daniela, a menina, começando ali, desde criança, você tinha esse desejo? Você lembra de quando você era pequena? E se você pensava nessas coisas, eu pensava, eu lembro que eu via meu pai chegando, e naquela época, não sei se isso acontecia com seu pai, mas de trazer dinheiro enrolado naquele elástico de dinheiro para casa, porque meu pai tinha contabilidade, então recebia os valores lá dos clientes dele, e tinha muito isso de fazer aqueles bolinhos de dinheiro, enrolar no elástico, ele vinha com aquela pasta, chegava em casa, tirava e eu olhava aquilo, eu falava,
Eu quero esse bolinho de dinheiro, eu quero essa pasta, porque aquilo para mim era o que ia me permitir, na minha cabeça de criança, ter os meus brinquedos, poder fazer as coisas que eu queria. Você tinha isso quando você era criança? Tinha, tinha. E a história é até parecida, né? Olha como que é a importância, né, dessa formação. Nós somos 4 irmãos, né? Minha mãe e meu pai. E a memória que eu tenho muito na minha mente é a minha mãe ficava em casa cuidando dos 4 filhos. Era um perrengue, um perrengue. Não é fácil a Não. mãe que fica em casa cuidando de 4 filhos. E eu me recordo que o meu pai, ele saía cedo para trabalhar com uma pasta na mão, porque meu pai sempre foi vendedor. E ele chegava no final do dia com aquela pasta. E eu lembro que nós íamos ao supermercado, tudo era dinheiro para o meu pai. Ah, eu tenho que pedir dinheiro para o seu pai. Ah, eu tinha que pedir dinheiro para o seu pai. É. E aí eu pensava o seguinte, poxa, quem tem o poder de decisão? Claro que eu não pensava tão bonitinho assim, que era uma cabeça de criança, mas eu pensava assim, o meu pai, ele sai cedo com essa pasta e ele volta com essa pasta. E nós temos que pedir tudo para ele relacionado ao dinheiro. Então, quando eu crescer, eu vou sair cedo de casa com uma pasta e eu vou ter esse dinheiro, que é o dinheiro que vai me dar liberdade financeira e liberdade mesmo. E eu cresci muito com isso na cabeça, com essa imagem. Eu não cresci sendo aquela menina que queria brincar de boneca, que queria ter filhos e que queria constituir família. Não naquele momento. Eu era aquela menina que queria ter uma pasta de couro, sair pela manhã e as pessoas ficarem me pedindo dinheiro. Eu achava muito legal. E meu pai, muito humilde, né? Muito batalhador, nós tínhamos mais não do que sim, né? Mas quando tinha sim, era uma alegria, né? Então, eu cresci muito neste formato, entendendo que o trabalho significava liberdade. E eu cresci com essa crença, porque isso é uma crença, É. né? E a gente traz muito isso da nossa infância, É. de que o trabalho deveria ser um pilar muito importante na minha vida. E isso te levou para sua trajetória. Eu acho É, interessante você falar, porque eu lembro quando eu era criança que a gente brincava, então tinha lá, vamos brincar de médico, vamos brincar de maternidade, vamos brincar de mercado. Eu brincava, mas eu brincava assim, eu sou a dona. Então, assim, eu não ia comprar, eu queria vender. Na maternidade, ia todo mundo lá para ter, ó, levava a boneca para ter o filhinho, eu era dona da maternidade. Então, a minha cabeça, eu ficava o tempo inteiro pensando nisso, sabe? Meu pai trazia coisas do escritório, então ele trazia bloco, carimbo. Eu achava o máximo, porque eu montava lá uma mesa, punha os carimbos, tal, e eu falava, é isso que eu quero. E é exatamente o que você falou. A gente leva isso, né, para a idade adulta, para nossa adolescência, já construído na nossa mente. Para mim, era exatamente o que você falou. Quando eu via meu pai abrir aquela pasta, que ele tirava o dinheiro e que eu sabia que era aquele dinheiro que ia me dar o brinquedo, era aquele dinheiro que ia deixar a gente passear. Lógico, que é o que você falou, a gente é muito mais não. Nós somos de uma geração que era muito menos do que hoje, nesse sentido de brinquedo toda hora, tênis toda hora. Pelo menos essa era a minha vida. Nunca faltou nada, mas era tudo assim. Ah, você tem o sapato de sair e o sapato para a é escola. isso. A roupa de brincar e a roupa de De passear. saia, é É. isso. O É. presente é no Natal, o presente é no Dia das Crianças. Tinha aquele calendário da estrela, não sei se você lembra, que tinha uns brinquedos que você Lembro. destacava as datas, e aquilo era uma loucura, a gente destacava esperando o Natal. Então, na minha cabeça, quando eu olhava aquele dinheiro ali empacotadinho no elástico, eu falava, cara, eu quero ter um negócio desse. Como é que faz para ter isso? E a gente leva isso para a vida adulta, né? É, E aí você me contou uma parte interessante que você começou a sua carreira como estagiária. exato, estagiária. Eu tinha 16 anos. Então, eu tinha que trabalhar, né? Quando eu fui fazer o colegial, eu entendi que eu precisava fazer um colegial técnico, porque eu precisava arrumar um estágio para poder ter algum tipo de remuneração financeira. Então, eu fui fazer nutrição e dietética.
E é a questão, né? Eu acho que a gente já nasce com um perfil meio predominante, porque na época tinha duas escolhas, né? Ou secretariado ou nutrição. Eu falei, não, secretariado acho que eu não vou dar muito certo, né? Então eu vou fazer nutrição mesmo. Fui fazer nutrição. No segundo ano, eu já consegui um estágio na prefeitura. Então eu ficava lá visitando todas as cozinhas das creches da prefeitura, fazendo cardápio. Foi quando o meu pai, né, decidiu empreender, deixar de ser vendedor, empreender para poder, né, dar um futuro melhor para a família. E ele resolveu comprar um supermercado para mim e para o meu irmão, que era mais velho do que eu. E ele falou, olha, Daniela, nós estamos indo no cartório, eu vou te emancipar, porque a partir de amanhã você vai ser dona de um supermercado com o seu irmão. E eu falei, ele falou, você vai virar empreendedora. Desconta lá, né? E vem. Aí eu peguei e falei assim, poxa, mas eu não tinha desenhado isso para mim. Mas, obviamente, que eu falei, vamos, né? Tem aquele respeito, né? Tem toda aquela situação, imagina. Meu pai mandou, né? Quase 30 anos atrás. Foi uma experiência muito importante, né? Mas também com as suas dificuldades, com os seus desafios. Porque você entra para empreender sem dinheiro. Nós compramos na cara e na coragem. E nós tínhamos que pagar esse supermercado com o movimento, tá? Com o movimento. E aí era trabalhar muito, porque tinha uma dívida para pagar e também tinha muita exposição, porque era supermercado de bairro. E aí nós éramos muito assaltados. Meu Deus do céu, nós somos assaltados 20 vezes, mais ou menos 20 vezes. A mão armada. Então, era muita exposição, muito desgastante e de domingo a domingo. Não tinha Natal, não tinha feriado, não tinha Ano Novo, não tinha nada. Aí, 3 anos depois, falamos, vamos parar com isso, é muita exposição. Meu pai, na ocasião, falou o seguinte, olha, eu vou acabar perdendo minha filha. Né? Que não tem preço, né? Não adianta nada. Perdendo, então vamos fazer outra coisa. E fazer outra coisa significava procurar um emprego. Não tinha outra coisa. Não tinha. Procurar um emprego. E na época, olha, eu sou dessa época que tinha um jornal impresso. Nossa, eu lembro. Tinha os classificados lá, né? As vagas de emprego. As vagas de emprego. E eu acordei, né, no outro dia, deixando de ser empreendedora, comprei o jornal e fiquei lá, circulando, né? Circulava lá as vagas de emprego, fui procurar emprego. Meu pai também, meu irmão também. Aí começa uma jornada minha no corporativo, como CLT, e começando praticamente do zero no CLT. Mas aquela experiência, né, eu trazia muito comigo. E aí eu já entrei na época por um cargo de coordenadora de uma equipe de vendas de seguros, que era uma equipe pequena, mas já liderando, né? Então, desde muito nova, já com essa questão de liderança, e começando uma carreira. Mas olha só como é importante a gente reconhecer o que é uma crença limitante. Eu cresci numa família muito humilde e eu entendi que eu deveria fazer carreira para poder ter dinheiro e para poder ter liberdade. Aí eu passo por uma experiência como empreendedora, que é uma experiência que não deu certo a médio e longo prazo, né? E eu carreguei uma dívida, né, desse empreendedorismo e fui para o CLT. O que eu faço com essa crença? Eu digo o seguinte, agora eu tenho que trabalhar cada vez mais para conseguir mais dinheiro, para me recuperar dessa experiência, né, que eu tive muito jovem, e para construir a minha vida. E aí, quando você constrói uma carreira pautada muito em dinheiro, muito em crença limitante, qualquer empreendedorismo, você sofre mais. Porque você acaba não tendo muito um propósito, a paixão, e você fica muito com aquela pressão financeira. Ganhar o dinheiro, ganhar o dinheiro, ganhar o dinheiro. Exatamente. E ali eu fui me tornando muito uma pessoa workaholic. Então eu falava, poxa, eu não posso ter amizades, eu não posso ter vida social, eu não posso nada porque eu tenho que trabalhar, porque eu preciso fazer dinheiro, né? Eu gosto muito dessa expressão, fazer dinheiro, porque eu digo o seguinte, quem ganha dinheiro é criança. Criança ganha dinheiro. Nós, adultos, que temos que pagar conta, nós temos que fazer dinheiro. Tem que fazer de onde às vezes você acha que nem existe. Exato. Isso é uma característica do empreendedor, né? É pegar aquela situação mega complexa
E transformar numa oportunidade de fazer dinheiro, né? Exatamente, exatamente. Aí fui me tornando muito uma mulher obcecada, né, pela carreira, por fazer esse dinheiro, ter liberdade. A minha carreira foi sendo construída a um preço de não ter vida social, de negligenciar a própria vida, né, porque uma dedicação excessiva ao trabalho. E tudo que é em excesso na sua vida é porque tem falta de alguma coisa. Então, se você está vivendo excesso de qualquer coisa, comer demais, beber demais, dormir demais, trabalhar demais, é porque tem uma falta aí que você precisa parar e olhar Olha. urgentemente. Mas eu não tinha clareza, a gente vai indo muito no piloto automático. Você vai negligenciando algumas coisas que são importantes, mas você vai passando por cima, porque pensar dá trabalho, tomar decisões dá trabalho, viver dá trabalho, Dá. né? E depois, lá na frente, uma hora o preço chega, com a saúde, né? Com Uma hora a conta burnout, vem, né? uma hora a conta vem, não tem como, não tem como, né? E você ter clareza, por isso que eu falo muito do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele te traz uma coisa que é muito importante, que é você reconhecer as suas crenças limitantes. Porque se você segue uma vida inteira com uma crença limitante, a chance de você sofrer no processo, ela é muito maior. Ela é muito maior, né? E ela te trava para coisas, É. para a oportunidade, às vezes, de olhar as coisas de uma forma diferente. Exatamente, exatamente. E aí, pegando no ponto, né? Poxa, Daniel, aí você virou CLT. Virei CLT. Mas mesmo carregando, né, um CNPJ, eu nunca deixei de ser empreendedora. Porque eu digo o seguinte, a mulher que é empreendedora, ela é empreendedora na alma. Ela empreende quando ela tem um negócio próprio, ela empreende quando ela tem uma ideia de fazer um projeto social. E ela empreende quando ela é CLT, porque aí ela é uma intraempreendedora. Ela tem uma atitude de dono, entendeu? Ela cuida do negócio como se o negócio fosse dela. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade, que é o que eu sempre falo, que é a pessoa entender que hoje nós temos 4 tipos de liderança, né? A liderança mais importante é a liderança de si mesma, que é o exemplo que você deu no início da nossa conversa. Então, você tem que aprender a liderar a sua própria vida. Você lidera a sua casa, você lidera a conversa com o seu marido, né, com a pessoa que você se relaciona. Você lidera uma reunião na escola dos seus filhos. Você lidera até uma negociação quando você vai cancelar um plano. Você tem que liderar a conversa por telefone, né? Então, você lidera a tua situação financeira. Você lidera os seus desejos. Puxa, isso eu posso agora, isso eu não posso. Então, essa é a primeira liderança, é a mais fundamental, é a mais importante. A liderança de si mesmo é a liderança fundamental para você ir para o próximo nível. Aí tem a segunda liderança, que é liderando empresas e organizações. Então, você pode liderar a sua empresa, o seu empreendimento ou a empresa de uma outra pessoa. Que é liderando os outros, que aí são parceiros, são fornecedores, são subordinados, até pares e chefes. E aí tem uma quarta liderança, que é uma liderando a sociedade. E aí o que é essa liderando uma sociedade? É quando você já está no nível de querer deixar um legado, de participar de um projeto social, de ajudar alguém que precisa ser ajudado. É querer transformar vidas através da sua palavra, através do seu exemplo, através da sua comunidade, através da sua igreja, através do seu grupo, através do meio em que você está inserida. Só que você não consegue liderar essas 4 caixinhas simultaneamente, porque a vida é feita de fases. Então, uma hora você está nesse lugar de liderando a si mesma, outra hora você está no lugar de liderando um negócio, depois liderando os outros, liderando uma sociedade. Uma hora você está em 2 caixinhas, uma hora você está em 3 caixinhas, depende.
Mas é importante que, independente do lugar que você esteja, que você reconheça o seu papel de liderança. E uma coisa que você falou que é legal, e que eu acho que é importante falar isso para as pessoas, é que muitas mulheres enxergam e pensam assim: eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que ser aquela síndrome da supermulher, né? É. Então, assim, eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que ser a melhor esposa, eu tenho que ser a melhor empreendedora, eu tenho que ser a melhor parceira, eu tenho que ser a melhor tudo. Eu mesma muitas vezes pensei assim, né? Eu tenho que ser perfeita. Eu tenho que ser a mãe nota 1000, a esposa nota 1000, a mais arrumada, a mais bonita, a que conhece de tudo, a que sabe. Isso traz uma carga tão grande para você, porque, gente, ninguém no planeta Terra é conhecedor de tudo e hábil em tudo. Não existe isso. E a gente se cobra muitas vezes de estar em tudo ao mesmo tempo. Eu tenho até uma frase que fala assim: tudo ao mesmo tempo agora, né? Eu falo, gente, como é que você pode? Você vai ter vários clones. Às vezes eu falo, cara, o que eu pensava que eu achava que eu ia conseguir fazer? Porque é inviável. E isso te traz uma carga tão grande, que aí você começa a entrar no processo reverso. Ao invés de você achar que você é a supermulher, você começa a achar: eu não sei nada, eu não dou conta de nada, eu não consigo nada, tudo que eu vou fazer é der. Aí você entra e começa a se castigar, a se punir. E isso não faz bem, não faz bem. E é o que você falou, uma hora te cobra. Porque você vai começar a perder alguma coisa. Não tem jeito. Ou você vai perder um convívio familiar, ou você vai perder um trabalho, um negócio, porque você está tão estafada que até aquele negócio ali que você está tentando fechar, você já perdeu a mão. Ou você vai perder o sono, alguma coisa você vai perder. E quando você fala desse autoconhecimento, de você entender as suas crenças, de você parar um pouquinho, olhar para você e falar: peraí, isso aqui, cara, isso aqui não tá sendo legal para mim. E eu preciso rever isso. Eu acho que é um ponto muito importante para trazer para as pessoas, porque é lógico que não é fácil passar por isso. Porque você olhar para você mesma e falar: eu não sou tão legal como eu achei que eu era. Eu não sou tão fantástica como eu achei que eu era, que eu consigo dar a volta no planeta Terra em 2 dias. E você se dá conta de que sim, você tem crenças como as outras pessoas, você tem falha como as outras pessoas, mas você também é tão boa em outros pontos como outras pessoas, né? Que existe um equilíbrio nisso, mas você passar por esse processo, ele é doído. Mas eu acho que o mais fantástico disso é você se dispor a passar, é você ter a coragem de olhar para você e falar: gente, eu preciso resolver isso aqui. E eu acho legal quando você fala disso, porque isso eu vejo que foi o que você fez, né? Que você entrou nesse movimento do CLT parrudo, né? Teve posições fantásticas como CLT, uma mega profissional, super bem vista, mas uma hora aquilo ali atingiu um ápice e você parou para olhar. Isso eu queria que você falasse para as pessoas. Como é que foi essa parada e ter que olhar para você para se redescobrir e mostrar para as pessoas que, cara, é possível. Eu posso ser um CLT, eu posso virar uma empreendedora e ser muito mais feliz, muito mais realizada, mas partindo exatamente disso que você falou, de estar em várias caixas, entender que um momento você vai estar em uma, um momento você vai estar em outra, e que você não precisa pagar o preço de você adoecer, de você chegar num ponto que você fala: cara, daqui para que lado que eu vou, né? Perder totalmente o rumo. Como é que foi essa transição para você? Olha, você falou um ponto que é muito importante. Primeiro, não existe perfeição. Não existe, ainda bem, né? Porque tudo aquilo que o que significa perfeição é tudo aquilo que não pode ser melhorado. Atingiu o ápice, né? Não existe nada e nem ninguém que não possa ser melhorado, né? Então, ainda bem que não somos perfeitos. E essa questão da sobrecarga, de querer fazer tudo ao mesmo tempo,
ela tira uma energia gigantesca do nosso corpo, do nosso cérebro, e isso faz com que a gente perca a nossa capacidade de raciocínio e de tomada de decisão. É a Dani quem está falando isso? Não, eu estou falando isso baseado em várias pesquisas. Então, olha só, tem uma pesquisa de Harvard que eu gosto muito, que ele diz que uma pessoa que é multitarefa, ela tem um impacto no seu cognitivo, que é na sua capacidade de tomada de decisão, de até 27%. Caramba, bastante. É muita coisa. A gente só perde para o sono, né? O sono tem um impacto de quase 35%, depois vem a falta de atividade física, a má alimentação. Em quarto lugar é ser multitarefa. Então, a mulher que acha que é super mulher, que é multitarefa, que faz um monte de coisa ao mesmo tempo, assim, você está no caminho errado. Você sabe por quê? Porque assim, você vai adoecer e você vai parar em algum momento. Não tem como. O nosso cérebro, ele foi feito para economizar energia, né? Para preservar a Para gente, né? preservar a gente de um apagão. É igual em casa. Em casa, se você fica colocando muita coisa na tomada, Explode. explode. Você pode ter um curto-circuito. E quando tem um curto-circuito, a casa pega fogo, cai. É. Por que quando assim, a nossa energia de casa ela está muito sobrecarregada, o que acontece dependendo da casa? Cai a chave. Por que cai a chave? Para evitar um incêndio. É isso aí. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. Na hora que você estiver muito sobrecarregada, o teu corpo não aguentar mais, ele vai primeiro te dar um apagão, que pode ser uma perda de memória, que pode ser algum sintoma físico, que pode ser a falta de concentração. A tua dificuldade de concentração é um primeiro sinal de que o seu corpo está precisando de um apagão para que você não tenha algo mais sério lá na frente. Estou dizendo isso porque eu vivi um burnout. E eu não desejo para ninguém um burnout, porque é um esgotamento. Você perde a sua capacidade de tomada de decisão. Mental, né? Mental. E as pessoas olham e acham que você tá Mental. bem, mas a sua mente não vai. Não. Por que tá bem? Porque a gente mostra aquilo que as pessoas querem ver. Então, no meu caso, né, que foi a minha virada de chave, então, assim, eu trabalhei no corporativo por mais de 25 anos. Foi uma carreira lindíssima. Eu consegui tudo o que eu desejava, em termos de cargo, de visibilidade, de remuneração. Ao longo de 25 anos, eu liderei mais de 6.000 pessoas, diretamente, indiretamente. Então, assim, foi lindíssimo, mas a um preço da vida pessoal e da saúde. Porque eu era sedentária, não praticava atividade física, multitarefa e muito, muito preocupada com a opinião das pessoas, querendo agradar o tempo todo. Gente, outra coisa, você está me ouvindo? Se você quer agradar o tempo todo, preste atenção, porque isso também adoece. Adoece. E o outro não está preocupado com isso. E no mundo dos negócios, o que vale é o resultado. Aí, olha só, você está esgotada, debilitada, duvidando da sua autoconfiança, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, com crenças limitantes. Você não vai produzir. E se você não produzir de alguma forma, você vai ser substituída rapidamente, porque as empresas vivem de resultados. Elas precisam disso. Ah, mas cadê negócios humanizados? É lindo, ele existe. Mas, ele existe. Infelizmente, o resultado está ali, né? Ele está ali em primeiro lugar. Tá. Você que é uma empreendedora, se você adoecer hoje, quem vai fazer dinheiro no outro dia para pagar as suas contas? Exatamente. Se você é uma mãe solo e você é uma empreendedora e adoecer, quem vai cuidar do seu negócio? Quem vai cuidar do seu filho e da sua casa? Então, assim, não é bobeira essa história de autocuidado. Isso é urgente.
Isso é urgente, porque se você não se cuidar, você não vai produzir. Não vai produzir, o teu corpo vai parar, a sua mente vai parar e você vai entrar numa situação, em vez de descansar no processo, você vai desistir. Por isso que tantas empreendedoras acabam desistindo. E tem um outro fator que é o imediatismo. Perfeito você falar disso. Eu vejo empreendedoras brilhantes. Eu vou empreender. Dani, eu saí do CLT, inclusive até gravei um stories vindo para cá, que eu estava numa reunião com uma cliente, que ela ficou muitos anos no CLT e começou a empreender também, está fazendo mentoria comigo. Aí começa a empreender. Vou empreender no digital, né? Porque hoje tem uma promessa muito forte do digital. Se ela não consegue ter resultado em 1 ano, ela desiste, ela para de frequentar os eventos, ela para de falar com mulheres, ela para de ter aquela energia que ela tinha. Isso não é assim. Para você sair do ponto A e ir para o ponto B, que significa sair de uma CLT e virar uma empreendedora, ou sair de uma empreendedora e virar uma empresária, este caminho não é linear. Não. Ele é tudo, menos linear. Ele tem barranco, Isso. ele tem buraco, pedra, parede, tudo que você imaginar ele tem ali, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Se você não tem um resultado a curto prazo, você desiste. E aí eu falo assim, gente, que judiação, pelo amor de Deus. O imediatismo acaba com negócios, acaba com a sua carreira. Você quer ver um exemplo que eu sempre dou? Olha só. A Daniela, ela ficou 25 anos, mais de 25 anos, no mundo corporativo para chegar numa posição de executiva. Eu não saí do supermercado e virei executiva. Eu levei 25 anos. Foram 25 anos, tá? E depois a Daniela montou um negócio como empresária. Quando eu saí de um CLT como uma executiva, eu virei empreendedora. E essa quebra de mentalidade. Esse é o ponto. E aí, assim, você vira empreendedora, você tem que fazer tudo. Você tem que montar o teu negócio, você tem que atender o telefone, você tem que falar com o cliente. Vender. Você tem que vender. Tomar xingo. Tudo. Você faz tudo, né? Você não tem mais aquela equipe grande, até porque você não pode ter uma folha de pagamento muito alta. E aí, olha só, você tem que ter algo em você que chama humildade. E o imediatismo não vai funcionar. Não vai. Porque não é sobre agora, é sobre o futuro. É quem você precisa se tornar hoje para ser quem você quer ser no futuro. Perfeito. Então eu entendi que se eu queria ser empreendedora, eu ia ter que sair daquele salto do corporativo de executiva. Eu ia ter que começar num papel de aprendiz, fazendo todos os papéis, porque eu tenho clareza do tamanho do meu negócio daqui 10, 15, 20 anos e que eu quero morrer trabalhando neste meu negócio. E aí, quando eu tenho clareza desse processo, eu suporto o desafio. Eu não desisto. Você falou um negócio, me vieram 2 coisas à mente. Primeiro, uma frase que eu li uma vez e eu falei, cara, fantástico. Quem não tem a visão da obra pronta, né, da casa pronta, não suporta o processo. Então, se você não estiver muito forte no que você quer, cara, vai ser difícil passar. Porque é exatamente o que você falou. Começo do empreendedorismo é aquela história, eu mesma, Irene, eu atendo, eu vendo, eu sou o pós-atendimento, eu sou financeiro. E eu lembrei muito de uma história de uma amiga minha, que inclusive tem um podcast dela gravado comigo, dela contando. Ela foi minha colaboradora. E depois de alguns anos, ela abriu uma agência de emprego, porque ela trabalhava na RH com a gente, e se tornou uma especialista. E ela falou que ela abriu a agência pequenininha, uma portinha e tal. E ela tinha muito medo, porque ela ficava sozinha naquela época que a gente levava currículo.
para as agências, né? Então, o que que ela fazia? Ela era na loja, em cima de uma loja, né, na sobreloja, então tinha lá o portãozinho, e a pessoa batia, ela deixava as vagas ali, a pessoa batia para subir, entregar o currículo e fazer a entrevista. Então, ela falou que ela simulava que ela estava com outra pessoa, fazia uma outra voz, para a pessoa não achar que ela estava sozinha. Porque ela falou, e se sobe um cara aqui e, sei lá, me ataca? É muito engraçado, assim, ouvir ela contando, mas ela fala, cara, aquilo que fez eu querer crescer. Hoje ela tem uma agência enorme, assim, Brasil inteiro, super bem sucedida. Mas ela contando que ela fazia assim, então, né, João, olha, a gente vai falar na próxima semana sobre a vaga e a pessoa fica recebendo, achando que ela estava com alguém. Mas é isso, é você entender que o começo é você com você mesma. E muitas vezes, às vezes você mesma se pergunta, gente, mas eu tô aqui ainda porque é tanta coisa que você tem que administrar. E essa coisa de achar que, cara, eu dormi, acordei empreendedor e agora eu vendo milhões. Ou eu fui pro digital e agora eu tenho milhões de seguidores, eu vou vender milhares de reais. Isso é construído, né? Infelizmente, a gente está num movimento onde se preza muito esse lance de olhar o que está acontecendo em rede social, em tudo o que acontece por aí e falar, cara, é isso. Eu quero ter isso. Legal. E você precisa se inspirar, que é exatamente o que você falou. Eu acho que a palavra foi perfeita. Você tem que se inspirar nas pessoas. Mas a gente não vai ser aquela pessoa, porque a gente não viveu aquela vida, a gente não tem aqueles pensamentos, a gente não está naquela família, não passamos pela mesma jornada. Mas a inspiração é importante, né? E trazer isso como uma fonte realmente de te alimentar. Falar, cara, eu quero construir, eu vou ser, mas não desistir, que é o que você falou. Não, não vai ser fácil, mas não desistir, né? Exatamente. E assim, eu sempre gosto de trazer alguns exemplos, porque assim, quem está nos ouvindo, né, às vezes está numa situação muito difícil de pensar, poxa, eu comecei a empreender, eu estou dentro da minha casa, trabalhando da mesa que eu como, tentando crescer, né, o meu negócio no Instagram e eu não tenho dinheiro para fazer tráfego, então estou desistindo. É difícil mesmo, tá? É. Mas, assim, não é difícil só para mim, não foi difícil para você e para quem está, né, nos assistindo ou nos ouvindo. E por isso que eu gosto de trazer exemplos, porque olha só, eu atendo muitas advogadas. Quando você faz uma faculdade, você fica no mínimo 4 anos. Se você não for fazer medicina, você vai ficar 4 anos aí, tá? Então, depois você sai e aí você vai fazer, por exemplo, uma pós-graduação, tá? Vamos colocar aí 6 anos. E aí depois você arruma um estágio para ganhar lá um valor que não é o valor ainda ideal para você, que você merece, né? Então, Desestimula. assim, desestimula. Então, você fica 6 anos estudando para você poder ter um salário que não é o salário que corresponde à sua competência, mas você se coloca naquele lugar porque você vê lá na frente. Aí você começa a trabalhar num CLT. Você demora anos para assumir um cargo de gerência, né? A mulher demora 8 anos a mais do que um homem para assumir um cargo de liderança. E tem pessoas que estão na mesma empresa há 15 anos e não tem um cargo ainda de liderança e está construindo a sua promoção. Empreendedorismo. A pessoa começa a empreender, ela não tem essa paciência que ela tem na faculdade, ela não tem a paciência que ela tem quando ela está num CLT e que ela vai ser promovida. Ela começou a empreender hoje, ela quer resultado daqui 1, 2 anos. E aí ela olha lá aquela mulher de muito sucesso e ela fala, poxa, eu não vou conseguir estar naquele lugar porque eu não tenho dinheiro. Mas olha só, não se compare. Não se compare. Não olhe, por exemplo, a tua página 1, que você começou agora a empreender, com a página 24 da Karen, que é uma empresária há 24 anos. Não olha a página
3 da tua vida, que se você é uma CLT, com a página 27 da Dani, que foi CLT por mais de 25 anos. Eu já estou quase batendo os 30 aqui como uma mulher de negócios. Porque é uma construção. É. E qual é, assim, então, assim, primeiro erro, imediatismo. Não seja imediatista. Saiba que para você sair do ponto A para chegar no ponto B, tem uma jornada, tem um processo e este caminho não é linear. Exatamente. Ponto 2, para as empreendedoras. Comece a se conectar com outras mulheres e participe de eventos de empreendedorismo. Sozinha, dentro de casa e rolando no Instagram o dia todo, você não vai conseguir ter insights, você não vai conseguir se conectar com as pessoas e você não vai conseguir se fortalecer como empreendedora. Não tem como. Então, assim, a minha recomendação é: se coloque para jogo, se coloque para jogar. Cara e coragem, né? É isso, se coloque para jogar. Esteja bem, aprenda. É espetacular. Este evento que você faz aqui para as mulheres empreendedoras, que é um evento gratuito, meu Deus, isso vale ouro. As pessoas não podem perder. E muitas vezes eu vejo que as pessoas colocam desculpas, né, para justificar a falta de querer aprender coisas novas. Porque uma coisa que você falando, e é muito importante, tem que estar claro para quem empreende, é um processo de aprendizado contínuo. Não adianta você achar assim, olha, eu vou abrir aqui uma loja de bolo caseiro. Eu vou fazer os bolos e vou vender. Legal. Cara, você tem que ter o básico. Você precisa começar a entender como é que funciona esse negócio de comprar, de vender, como é que eu faço o preço certo, quanto eu pago de imposto. Então eu falo, ninguém precisa ser PhD em tudo, mas você precisa ter um básico. E muitas vezes você vê que alguns empreendimentos não vão para frente justamente por isso. Porque a pessoa acha que é simplesmente abrir e falar, cara, beleza, vai na fé e na coragem. É importante? É, mas você precisa se dedicar, você precisa entender em que mercado que você está inserido, quem compra de você, por que compra, como é que administra? Poxa, eu estou vendendo para receber para 30 dias e estou comprando para pagar à vista? Como é que eu estou encaixando isso? Porque, querendo ou não, você está empreendendo, mas tem suas contas para pagar da sua vida particular, né? Então, como é que você gerencia isso? Você põe tudo dentro da mesma caixa e sai misturando dinheiro? Como é que você faz essa conta, não é? Então, eu falo, é um processo de aprendizado constante. E não achar que, tipo, hoje, amanhã, como você falou, deu certo e tá tudo bem. Aí também não me conecto, fico o dia inteiro lá olhando o Instagram, a vida alheia, né? Tô preocupada com a vida alheia, mas não tô com a minha, né? Porque eu falo que o empreendedor, ele precisa ter um pouco disso. Um olhar para si. Falar, cara, é meu, esse negócio é meu, a responsabilidade é minha e eu preciso fazer acontecer. Exato. E muitas vezes eu vejo que as pessoas, quando bate essa responsabilidade, tipo, cara, sou eu comigo mesmo aqui, entendeu? A pessoa, né? Então você não pode ter medo. Por mais que você sinta, você tem que ir. E isso sempre vai acontecer. As pessoas acham que assim, não, é porque você está começando, então tá pequeno, dá medo. Gente, é para a vida inteira. Ainda mais no nosso país, que o negócio muda toda hora, né? Você está achando que tá tudo bem, daqui a pouco é um tributo que aparece, é uma situação nova, é uma lei nova. Então, assim, a vida de empreender, de ter um negócio, de ser empresário, ele é alto e baixo o tempo inteiro. Então, não dá para achar assim, tá bom, agora tá lá, tem 100 funcionários, tá não sei o quê, tá. Não tem medo? Claro que tem medo, quem, né? Isso eu acho legal falar, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, e hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa, e ela é muito querida, e eu falei para ela, uma vez eu ouvi de uma pessoa, e ela me fez a seguinte pergunta, você faz café da manhã? Eu falei, gente, lógico que eu faço café da manhã. Falei, lógico que eu faço café da manhã. Ela olhou pra mim e falou assim, mas você faz?
Falei, gente, somos seres normais. Falei, a gente acorda de final de semana, faz café da manhã. Falei, eu lavo o quintal do cachorro, eu arrumo cama. Falei, gente, nós somos pessoas normais. Então, cria uma mística de achar que, cara, eu ainda brinquei, falei, as pessoas acham que eu acordo, tem um cabeleireiro lá do meu lado, arruma meu cabelo, me maqueia, escolhe minha roupa e eu saio flutuando. Falei, gente, não é assim a nossa vida. Tem batalha como de todo mundo. É só uma construção. E muito daquilo de como a gente olha o que está acontecendo. Isso eu acho que é legal. Não, e é muito que falam, cara, não é o que acontece com você, mas é o que você escolhe fazer com aquilo que te aconteceu, né? Então, por exemplo, quando você fala, eu cheguei num burnout, eu cheguei no ápice, eu vi que estava tudo errado. Você poderia ter assumido uma postura do que, ai, pobre de mim, eu sou uma vítima da sociedade, eu sou explorada. O que você fez? Lógico que não foi um processo fácil, mas você escolheu transformar isso em algo muito maior. Você transformou num negócio para você. Você transformou num livro onde você compartilha. Você transformou tudo isso num modelo de compartilhar com pessoas e ensinar outras pessoas, né? Que eu brinco, que a gente fala assim, não, aprenda aqui né, com os meus tombos. E eu falo muito isso, falo, cara, se quando eu comecei lá atrás, alguém tivesse falado para mim coisas que hoje eu me escuto falando, ou eu ouço você falando, outras mulheres falando, gente, que maravilhoso seria, né? Olha as oportunidades que existem hoje, como você falou, tanta coisa gratuita, tanto acesso. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou aprender tal coisa porque tem que gastar. Gente, hoje Hoje não. Hoje não tem desculpa. tem muito conteúdo, muita gente boa falando, muita leitura boa. Você não precisa ir lá, cara, eu vou toda hora comprar um livro. Quanta gente não compartilha livros, né? Quantos lugares? Onde eu moro mesmo tem lá uns negocinhos que você coloca o livro, a galera pega e coloca. Então, assim, eu falo conhecimento hoje é era do conhecimento. Tá tudo aberto. E você ter escolhido, sabe, pegar uma situação difícil na sua vida e transformar para algo bom é o maior legado, é o maior aprendizado que as pessoas podem ter te olhando, né? Porque eu vejo que às vezes as pessoas estão passando por situações, não estou dizendo que não é um problema, mas por situações que você olha e se fala, gente, escolhe o outro lado. Escolhe olhar o que isso tá te mostrando, tá te ensinando. O que a tua mente, o teu corpo está trazendo para você, que foi o que você falou. Esse lance de que se você fica tão esgotada mentalmente, né, você não abre espaço para o novo, porque você não tem capacidade de olhar as coisas. E isso eu acho que é um grande ensinamento, sabe? De você poder mostrar para essas pessoas, cara, me dediquei, trabalhei profundamente numa empresa, intraempreendi, né? Fez aquilo que, cara, todo mundo deveria fazer, né? Tipo, cara, eu tô aqui, eu tô me dedicando. Encerrei a minha jornada. Lógico, todo mundo sente, né? Você ficar tanto tempo dentro de uma empresa, você sente. Eu lembro de quando eu me desliguei, que eu também senti. Mas você pegou tudo aquilo e transformou. E trouxe para as pessoas. E isso é fantástico. É fantástico. Você pegou toda aquela. O que você tinha de melhor, a liderança, a gestão, e trouxe para as mulheres. E fala muito desse lance, que é o que você fala, mulheres que jogam juntas. Porque a gente vive um problema no universo feminino, que é esse medo que existe de uma mulher meio que ajudar a outra, né? Como é que você vê isso? Olha, o Karen, esse lugar de vítima é um lugar de fracasso. Olha, se você está nesse lugar, saia dele rapidamente. Você sabe por quê? Porque ele só vai te levar para o fundo do poço, né? Então, todas nós temos desafios. Eu tive muita dor, eu tive os meus aprendizados e não foi fácil, né? Quando eu fiz essa transição de carreira, que eu falo que não é uma transição de carreira, é uma transição de vida, tá? Então, quando você faz uma transição de carreira, você faz uma transição de vida. Eu estava com dor,
eu estava saindo de um lugar que era um lugar de muito conhecimento para mim, de um lugar de muita paixão, de muita dedicação, né? Mesmo estando muito esgotada. E aí, quando você fala que eu transformei isso, não significa que eu transformei que foi fácil. Foi difícil, foi muito difícil, muito difícil. Por isso que eu falo muito do autoconhecimento, né? E eu entendi que ficar no lugar de vítima seria um lugar de derrota. Não ia te ajudar em Não nada, ia né? me ajudar em nada. Aí você olha para aquilo, e o que me ajudou muito foi uma reflexão que eu fiz, que foi o seguinte, olha só. Eu tô no auge, né? Eu tô com burnout, eu tô no auge do estresse. Eu tô sem energia. Mas, sabe por que eu estou nesse lugar? Porque eu me coloquei neste lugar. A partir do momento que eu não me coloquei limites, os outros colocaram limites deles. Então, assim, eu não era vítima. Eu não era vítima, tá? Por quê? Porque eu não coloquei limites, porque eu não me cuidei, porque eu perdi a minha capacidade do autocuidado e fiquei altamente exausta. E aí, quando você está muito exausta, você perde a sua capacidade de analisar o ambiente, de analisar as possibilidades, e você vai tomando decisões pautadas nos objetivos de outras pessoas, mas não nos seus objetivos. Então, eu falei, poxa, Daniela, sabe por que você está nesse lugar? Porque você se colocou neste lugar. E agora é você quem vai sair deste lugar. Eu não sabia nem como eu iria sair deste lugar de dor, de transformação, mas eu saí. Como que eu saí? Eu saí pelo amor. Amor do meu filho, amor da minha família, amor das pessoas que realmente gostam de mim. Que falaram para mim o seguinte, Daniela, para um pouco. Entenda o que você quer fazer com a sua vida. E foi quando eu fiz uma reconstrução, que também não foi fácil. E aí eu montei o Instituto Bert, escrevi um livro, conto a minha história, para dizer o seguinte, que aquela frase que você escuta quando você entra dentro de um avião, ela é espetacular. É a frase mais verdadeira. Então, assim, em caso de turbulência, primeiro coloque a máscara em você para depois colocar quem está ao seu lado. E a turbulência significa a exaustão, a falta de energia, a autoestima baixa, multitarefa, não saber para onde ir. E aí, como que você vai cuidar de um negócio, vai construir um legado, vai fazer gestão de pessoas, vai fazer dinheiro se você não tem nem a capacidade de se colocar a máscara, que significa de se autocuidar e se preparar. Então, esse é um divisor de águas, né? É o único divisor de águas. Ninguém vai te tirar desse lugar. Então, não se coloque no lugar de vítima, porque ninguém vai aparecer para te tirar desse lugar de vítima. Você tem que ser protagonista da tua vida. Tem dor? Tem dor. Viva o luto e procure ajuda. E aí, eu posso trazer uma história que aconteceu aqui no teu evento, no dia que eu palestrei. Claro. Que foi uma história que tocou o meu coração. Inclusive, se essa pessoa estiver nos ouvindo, ela vai saber que isso tocou meu coração. Isso ficou reverberando em mim por alguns dias. Eu recebi um áudio no Instagram de uma pessoa que estava aqui naquele teu evento que eu palestrei. Em resumo, ela quis dizer o seguinte, Daniela, eu não queria sair de casa. Eu não queria. Só que alguma coisa aconteceu comigo e eu fui neste evento para ouvir a sua palestra. E olha só o momento que eu estou. Eu trabalhei no CLT muitos anos. E eu fui desligada dessa empresa faz 3 anos. E eu não consigo me recuperar. Eu quero empreender. Eu quero me tornar uma empreendedora. Mas eu não sei nem por onde começar.
E toda vez que alguém pergunta o que eu faço, eu começo a chorar. Porque eu sinto que eu não faço nada, que eu sou uma fracassada. Caramba. Ela me disse, ela falou assim, e o que mais me dói é que eu sou uma mulher de 52 anos e que eu já mandei o meu currículo e eu nunca nem fui chamada para uma entrevista por causa da minha idade. Isso é uma outra pauta, Que é o né? etarismo. Que é Importantíssima. importantíssimo. E aí, eu fiquei pensando e ouvindo o áudio dela, e foi muito impactante porque ela me mandou um áudio, então eu consegui perceber A emoção, na voz né? dela a emoção, né? E aí tem um recado muito importante, que é o seguinte, que tem a ver com esse autocuidado, com esse autoconhecimento. Você fica muitos anos dentro de um lugar e você não constrói quem você é além daquele crachá. Isso aconteceu comigo. E quando você perde esse crachá, você perde a sua identidade. E aí, se você não para ter um processo de autoconhecimento, de participar de eventos, de conversar com outras mulheres, de buscar essa ajuda, você vai ficar neste lugar há 3 anos sentindo que você não é ninguém. E ela com certeza é. Ela é. Ela só precisa reconectar ali, né? Ela só Achar precisa. Né? Então, assim, ela falou assim, qual é a tua sugestão para eu sair deste movimento? Eu falei assim, olha, olhe para você. Primeiro, cure esta dor, que com essa dor é o que está te travando. Exatamente. Segundo, continue indo nesses eventos. Você precisa falar com outras mulheres. Você precisa ouvir outras histórias e saber que você não é a única. Tem muita gente, Tem né? muita gente neste lugar. E eu falei assim, e se você conseguir responder, eu sou uma empreendedora, fale isso para você todos os dias, porque você vai se tornar uma empreendedora. Então, assim, e foi lindíssimo isso, porque olha o lugar que a gente se coloca, né? É um lugar de muita dor. Eu não estou diminuindo a dor dela. Eu reconheço, eu acolho a dor dela. É uma dor muito difícil. Mas você só faz essa transição dando o primeiro passo, que é participar de grupos, que é ter este conhecimento, né? E aí, olhando para esta mulher que é empreendedora, qualquer mulher que faz uma transição, o primeiro passo, você tem que querer se tornar uma empreendedora. Tem que sentir isso, né? Sentir. Porque o etarismo é um fato para o mundo corporativo. Nós envelhecemos, nós custamos caro para as empresas, então o empreendedorismo é um caminho, sim, para as mulheres que gostam de trabalhar e que querem morrer trabalhando. Ai, Tá? gente, eu tenho problemas É com isso. isso. Eu falo, porque eu penso, ai, acho que no final eu vou estar numa ONG. Aí eu falo, gente, eu tô já pensando lá na frente. Então, assim, o empreendedorismo, ele é um caminho, né, para a mulher que quer fazer uma transição de vida e de carreira. Mas para a mulher que entrou agora e que é uma pequena empreendedora, tem 2 coisas que eu gosto de falar bastante, né, para as empreendedoras. Primeiro, e até pegando o gancho que você disse, olhe para aquela fórmula chá, né? O que é o chá? O C de conhecimento. Você tem que ter conhecimento para empreender. Tributário, empresa, custo, quanto custa a tua vida, quanto custam os ingredientes para você fazer o bolo. O H de habilidades. Você vai ter que desenvolver algumas habilidades para empreender. Com certeza. Habilidades são desenvolvidas. Ninguém nasce com elas. E o A de atitude. Tem que ter essa atitude. Atitude de participar, atitude de vender teu produto, atitude de continuar na jornada e atitude de entender que do ponto A para o ponto B, o caminho não é linear. Você tendo clareza disso, você não vai desistir. Então, a primeira coisa é o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. E uma outra palavra que eu adoro que você falou, que é a coragem, né? Porque eu gosto muito do significado da palavra coragem. Porque o có vem de coração.
né? E o agem vem de ação. Então, a palavra coragem significa agir com o coração. E quando você age com o coração, que você tem a coragem de empreender, entende que você tem que ter na tua jornada a fórmula chá, que é conhecimento, habilidades e atitudes, você vai se manter firme no processo e vai continuar buscando a sua tribo, que é a tribo das empreendedoras, das mulheres, entendeu? Aprendendo com o que deu certo, o que não deu certo também. Exatamente. Porque quando uma coisa não dá certo, a gente aprende como não fazer mais. Exatamente. Né? O que eu não posso fazer ou o que eu não quero ser. E isso é muito bom. E Dani, tudo isso que você falou é muito importante e eu acho que é estimulante. É um estimulante, né? Porque essa coisa de se vitimizar é difícil. Gente, é super difícil você passar por situações que você depende de você mesma, você tem que tirar força de você mesma. Nem sempre você tem uma rede de apoio. Se você tem, cara, é fantástico, isso vai te potencializar. Mas se você não tem, tem você mesma. Então, assim, a verdade é levanta, sacode a poeira, por mais difícil que seja, o primeiro dia vai ser mais difícil. No segundo vai diminuir um pouquinho, no terceiro, no quarto. Quando você vê, a coisa está caminhando. E eu acho que é isso que é importante. E eu amei estar aqui com você. E eu quero ter outras falas com você, porque eu acho que isso que você trouxe do etarismo é um assunto super importante. Merece uma pauta. Merece uma pauta, porque eu falo que, cara, você empreende, mas você pensa, a mulher que empreende, ela pensa nisso também, que tipo, cara, meu negócio tem que dar muito certo, porque eu não tenho como voltar pro mercado. O mercado é cruel. É cruel. E o teu plano B tem que ser fazer com que o seu plano A dê certo. Exatamente. Não tem plano B, gente. O plano B é o plano A. É isso. Plano B é fazer o seu plano A dar certo. Exatamente. Né? Isso é empreendedorismo. Não tem nada. É isso, exatamente. E eu quero deixar aqui as pessoas que querem falar com você, que querem te conhecer melhor, acompanhar seu trabalho, seus livros, porque tem mais de um. Tem. Né? Tá presente onde você estiver, ou a sua mentoria. Tem um negócio chegando aí, né? Que você vai lançar, mas aí fica indo para você divulgar nas suas redes. Onde te acha? Conta para o pessoal e a gente vai deixar no vídeo. Ai, que bacana. Olha só, eu estou em todas as redes sociais. Uma outra coisa, empreendedora tem que estar nas redes sociais, tá? Então, o meu Instagram é @DanielaBertoldo, _oficial. Também tem o Instagram do Instituto Berti. Também estou presente no LinkedIn e também tem um canal no YouTube, né, Daniela Bertoldo. Então, tudo como Daniela Bertoldo, mas eu estou muito ativa lá no Instagram. Eu coloco muito conteúdo sobre liderança feminina. Então, assim, como ter conversas difíceis, como fazer transição de carreira, transição de vida, começar a empreender, os desafios da mulher empreendedora, como dar feedback, contratar equipes, liderar situações difíceis. Então, tem bastante conteúdo lá sobre liderança feminina. Só aquele Instagram é uma formação ali. Tem muita coisa boa, gente. Então, assim, sigam a Daniela Bertoldo. Os livros dela, maravilhosos. E tem muita novidade chegando dela aí, que eu acompanho. E, gente, acompanha, curte de novo aí, compartilha e fica com a gente para os próximos episódios. E, Dani, obrigada. Eu que agradeço. Eu amei, ótimo. Foi um presente. Eu falo que vira... Não estou fazendo propaganda, mas vai virar um flow qualquer dia. Vai! Tem muito assunto, mas obrigada mesmo de coração. Eu que agradeço. E eu tenho certeza que tudo que você trouxe aqui tocou muita gente e vai ajudar muita gente. Que bom. Obrigada, tá bom? Gratidão. Obrigada. Pessoal, beijo. Até a próxima. Até a próxima.